O episódio desse dia é Em Boca Fechada Não Entra Mosca. Capítulo 1 O Segredo do Bacalhau. Hoje eu quero te contar uma história. História com H maiúsculo, saborosa, cheirosa e surpreendente. Uma história que começa numa casa cheia de festas. Barril de vinho, garrafas de bagaceira, cabrito, porco e uma bacalhoada que atravessou gerações. Era dita por todas as bocas que foi a melhor bacalhoada que já tinham provado na vida. Até que um dia, um segredo guardado por décadas foi revelado. Meu nome é Adelino Fernandes, sou psicólogo clínico e é muito bom estar aqui com você. Poder compartilhar esta história, este evento que acontecia anos após anos, nos dias 24 de dezembro, véspera dos natais. Na minha casa, a ceia de Natal começava cedo, entre 4 da tarde e 8 da noite. Porque dali cada um dos convidados seguia para sua casa ou para outras casas, onde a ceia se prolongava ou começava à meia-noite. Mas ali, na minha casa, entre 4 e 8 horas da noite, acontecia o que para mim foi e ainda é uma das memórias mais vivas da infância e da juventude. Na minha infância e juventude, minha casa era de festa. Era uma casa portuguesa, com certeza. Chegava a reunir quase 70 pessoas, que iam chegando aos poucos, cada um no seu horário. Parentes, amigos, vizinhos próximos. Os adultos conversando. Crianças correndo para lá e para cá, esbarrando, esperando lugar vago à mesa. E quando não havia lugar vago à mesa, sentávamos na sala, nos quartos, na varanda, com um prato na mão, comendo e saboreando a bacalhoada da Dona Maria Amélia. O cabrito e o porco eram mortos em casa mesmo. Meu pai matava, limpava e às vezes chamava alguém para ajudar no preparo dos bichos. Assim, tudo ficava pronto para ser servido. Havia barril de vinho, garrafas de bagaceira e também sucos, água e refrigerante. Este último, naquele tempo, era algo luxuoso, que às vezes nós tomávamos aos domingos. Minha mãe passava 3 dias preparando a bacalhoada e toda essa comida. Batatas bem cozidas soltando vapor. Azeitonas grandes, verdes e pretas. Couve cozida no vapor. Arroz branco em montes. E bacalhau em fartura, para que ninguém saísse com fome. No meio, cebolas inteiras cozidas, que às vezes avançavam para pegar, porque todos adoravam. Eu confesso que nunca coloquei uma dessas no prato, nem na minha boca. E para completar, havia um molho picante de alho picadinho, muito picadinho, azeite, sal e outros ingredientes com segredos que só ela sabia. Às vezes se deliciavam. Eu, mais uma vez, deixava de lado. Como cantavam os Titãs, banda de rock brasileira dos anos 1980, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E a bacalhoada da minha mãe era exatamente isso. Comida, diversão e arte. Ei! Antes de continuarmos, vamos aproveitar essa pausa. Entre uma azeitona e outra, entre uma taça de vinho e uma Coca-Cola, entre um gole de água e um suco, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe este prato com alguém. É um prato vindo de outras terras, mas que nós brasileiros aprendemos a gostar tanto. E quem sabe, no final, a gente ainda aprenda com a Dona Maria Amélia, a minha mãe. Porque, afinal, um bom encontro não é só para comer, mas sobre permanecer juntos à mesa.
Minha mãe manteve essa tradição no mínimo 20 anos. Mesmo quando a vida apertou, mesmo quando a dor bateu a porta através da doença do meu irmão, a bacalhoada estava lá. Era a força da educação rígida. Cavalo dado não se olha os dentes. A regra era aceitar, sorrir e calar. Mas todo silêncio cobra seu preço. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, o que a gente deseja é que a vida seja aquilo que a gente deseja. O problema é quando o desejo fica escondido, sufocado pelo medo ou pela boa educação que manda engolir em silêncio. Chegou uma hora em que minha mãe já não tinha tanta força para fazer para tanta gente. Então, passou a cozinhar para menos pessoas, os mais próximos. Nessa época do descobrimento do segredo, meu irmão já havia falecido, meu pai também. Mas, sempre, em cada aniversário nosso, ou no Dia das Mães, ou em qualquer domingo especial, eu levava minha mãe para comer. E o que era que a gente comia? Bacalhau, bacalhoada. Às vezes bacalhau ao murro, outras vezes bacalhau na nata, ou bacalhau na brasa, bacalhau Gomes de Sá, bacalhau de tudo quanto era jeito. Eu acreditava piamente que era aquilo que todos nós amávamos, que era o prato que nos reunia, que nos fazia felizes. Comíamos, bebíamos, ríamos e saímos dos restaurantes alegres. Até que um dia, quando eu ainda manobrava o carro para sair de um desses restaurantes, depois de mais um almoço, perguntei: "E aí, mãe, gostou do bacalhau?" Ela respondeu em tom mais baixo, quase um segredo: "Eu nunca gostei de bacalhau. Eu não gosto de bacalhau. Eu gosto de caranguejo, siri, mocotó, angu à baiana, feijoada, sardinha na brasa." E aí estava a revelação, o segredo. 40 anos desfiados numa frase. Eu percebi equivocadamente, durante todo esse tempo, que eu oferecia bacalhau à minha mãe como se fosse o prato favorito dela. Mas me pergunte se eu perguntei a ela alguma vez. Eu não perguntei. E ela não disse. Talvez por silêncio, talvez por costume, talvez por educação, mas eu deveria ter perguntado. Porque quem gostava mesmo de bacalhau era eu. E na minha certeza equivocada, achei que todo mundo gostasse, inclusive ela. Perguntei atônito: "Mas mãe, a senhora sempre fez bacalhau, como não gosta de bacalhau?" Ela disse: "Eu gostava de fazer, gostava de ver as pessoas em casa, comendo, sorrindo, se fartando. Eu mesma pegava só um pedacinho e ficava olhando." E foi assim que descobri. Minha mãe nunca gostou de bacalhau. O prato que eu julgava favorito dela era, na verdade, silêncio. Mas o silêncio dela abriu caminho para algo maior, para pensar no que guardamos, no que calamos, no que engolimos. E é sobre isso que vamos conversar no próximo capítulo. Os motivos do silêncio, a coragem de falar e a arte de escutar. Se a vida nos permitir, eu te espero no capítulo 2.